Fala, meus queridos, olha eu mais uma vez aqui e agora eu vou finalizar aqui a parte de funcionário, né? Quanto me custa um funcionário? Na primeira parte nós vimos ali o rendimento mensal, né? Quanto que ele custaria mensalmente para manter um funcionário dentro da casa, um funcionário trabalhando. E agora nós vamos ver quanto que sai a demissão deste funcionário, né? Quanto que sai quando eu quero demitir, quando eu não quero este funcionário mais. Lembrando aí, nós vamos manter o salário, então ele tem um salário de R$ 1.480 por mês e ele recebe, né, você deposita na conta dele lá, mensalmente na conta do FGTS, R$ 118,40. Então isso aí é a parte que vale muito na hora da demissão, esses dois valores, tá? Vamos lembrar aqui que nós podemos fazer dois tipos de demissão. A demissão com justa causa. A demissão com justa causa é quando você pega este funcionário normalmente praticando um ato ilícito e você pode ali dar advertências, né? Então você dá a primeira advertência verbal, a segunda advertência escrita, a terceira advertência novamente escrita e ela precisa ser recorrente. A quarta advertência também escrita e recorrente. Na quinta vez que esse cara praticou o mesmo ato ilícito dentro da sua empresa, você o demite por justa causa. Lógico, se você conseguir pegar ele roubando e provar isso, né? Seja aí com muitos testemunhos ou com filmagens, você pode abrir um boletim de ocorrência contra roubo e demiti-lo por justa causa. Porém, toda a demissão por justa causa pode gerar um processo e, dependendo aí do juiz, pode reverter esta demissão por justa causa. O que é reverter a demissão por justa causa? Se o juiz reverter, você tem que pagar todos os salários do tempo que durar o processo, você tem que pagar todo o FGTS com encargos, né, com juros e multa do tempo que durar esse processo, você tem que pagar férias e 13º do tempo que durar esse processo. Se o funcionário tinha direito adquirido, por exemplo, no nosso caso, ele tinha um vale-refeição mensal, você vai pagar todo o vale-refeição do tempo que durar o processo. Então você paga tudo retroativo. E aí você paga a demissão dele, multa do fundo de garantia, todos os itens da demissão dentro do montante, mais aquilo que o juiz achar que é válido você ter que pagar, tá? Então estamos falando aí de um valor relativamente grande aí para você pagar se o juiz reverter essa multa, essa demissão por justa causa. A segunda maneira é a demissão sem causa justa, sem justa causa. Então você demitiu o funcionário, você demitiu o seu funcionário, né? Você o mandou embora sem causa justa e você vai pagar todas as verbas rescisórias. Nesse caso nós temos duas maneiras ainda, você indenizando o aviso prévio, lembrando que o aviso prévio é 1 mês, são 30 dias, então você pode indenizar esse aviso prévio, ou seja, você vai pagar este mês para o funcionário ficar em casa, ou ele trabalhar durante o aviso prévio. Prós e contras. Ele trabalhar durante o aviso prévio, você vai pagar vale transporte, você vai pagar refeição. Se você está demitindo o seu funcionário porque você está
chegando ao fim das suas economias, está sem trabalho, não tem serviço suficiente para este funcionário mais. Você está chegando ao fim dos seus recursos. Vamos por aí, no caso que nós estávamos estudando, R$ 576 é um valor razoável. Se você está demitindo ele porque ele não é um bom funcionário, ou seja, ele não está lhe atendendo como você precisa, esses 30 dias, que na realidade não são 30, mas esses 30 dias que você vai manter ele dentro da empresa, ele vai te ajudar ou vai piorar mais ainda, sabendo que ele já, daqui 30 dias, ele não está mais no seu quadro de funcionários, ou seja, possivelmente aquele funcionário que já era ruim vai ficar pior. Sem contar que, quando você resolve não indenizar, existe duas possibilidades. A primeira possibilidade, ele sair todo dia 2 horas mais cedo. Todo dia ele encerrar o expediente 2 horas mais cedo. Isso aí seria um tempo para ele procurar um novo emprego. Ou dos 30 dias ele trabalhar apenas 21, ou seja, de 4 semanas que nós temos no mês, ele trabalha apenas 3 semanas e 7 dias ele não trabalha. Então, de todo jeito, você não terá esse funcionário o mês inteiro. São as duas maneiras que nós temos para demitir um funcionário. Aqui eu peguei indenizado, demissão sem causa justa com o aviso prévio indenizado. Então nós temos aqui, ó, multa do FGTS, R$ 552,99. Essa multa é o valor referente a 40% do saldo, do montante que ele tem de FGTS acumulado, do tempo que ele trabalhou com você. Aqui é um tempo de 10 meses trabalhados e 1 mês indenizado, ou seja, a multa do FGTS é sobre 11 valores desse aqui. 11 valores, tá? Então você vai pagar aí R$ 552,99, 553 do FGTS, da multa do FGTS. Lembra que eu falei que aqueles R$ 576 de refeição e transporte era dinheiro? Aqui, ó, ele paga a multa do FGTS. Você vai pagar o aviso prévio indenizado, e aí é um salário cheio, tá? Ele recebe um salário cheio, o salário total dele. Você vai pagar as férias, tá? Lembra? 11 meses, 11 dozeavos de férias, R$ 1.356,67. Tá? Você vai pagar 1/3 sobre as férias, né? 1/3 sobre as férias. Então mais 452. Então esse funcionário ele vai receber na mão dele, no mês de demissão, aproximadamente aí R$ 3.800, tá? No mês de demissão. Se você demitiu ele no dia 10, no dia 20 ele está recebendo todo esse valor da sua empresa. Depois ele ainda tem o FGTS para sacar, tem seguro-desemprego e tudo mais. Mas você tem que pagar esses valores. Você ainda vai ter que pagar, tá? GPS, Guia da Previdência Social. Você ainda tem que pagar sobre esse cara. Você tem que pagar INSS sobre esse cara, ainda neste mês. Tá? Mais custas de escritório. Normalmente aí um escritório hoje está cobrando para fazer um processo de demissão algo em torno de R$ 50, caso você seja o seu escritório de contabilidade, ou seja, ele já faz a sua contabilidade, ele cobra uma mensalidade mensal, né? Ele paga mais essas custas aí.
Ah, Ellen, eu não tenho um escritório de contabilidade porque eu sou MEI, eu não preciso. Tenha o escritório de contabilidade, porque ele vai te auxiliar nessas horas, tá? Na hora de você ter um funcionário, lembrando que o MEI ele pode ter um funcionário. Então é nessas horas que aquele valor, e normalmente um escritório de contabilidade cobra aí algo em torno de R$ 150 para fazer a contabilidade de um MEI, né? Na hora de fazer essa demissão, isso vai te ajudar muito mesmo, tá? Então, na hora da demissão do funcionário, você vai ter que dispor aí, né, de uma única vez, você vai ter que dispor aí algo próximo a R$ 4.500 para que esse funcionário vá embora, tá? Para que você não o tenha mais trabalhando com você. Não sabemos qual que é o motivo, se o seu motivo é porque o seu serviço está acabando ou se o seu motivo é porque esse funcionário é um funcionário ruim. Mas na hora de você demiti-lo, em torno de R$ 4.500 aí de custas para você demitir este funcionário. Então, quanto nos custa um funcionário? Né? Quanto custa um funcionário para a empresa? Todos aqueles valores que nós vimos aí, algo, né, num salário de R$ 1.480, um valorzinho aí próximo a R$ 2.800 por mês, né? E se você for muito bem precavido, né, você está fazendo a poupança para demissão. A poupança para demissão qual que é? Por ano, a poupança de demissão desse funcionário tem que beirar aí os R$ 5.000 por ano, né? Para que você tenha certeza que aquele funcionário, na demissão, você vai ter as verbas rescisórias para pagá-lo. Então, se você tem um funcionário hoje, você pega quanto tempo esse funcionário tem em carteira, e aqui eu falei R$ 5.000, mas é para esse salário de 1.480 aqui. Você veja quanto tempo seu funcionário tem de carteira e você veja se você tem essa poupança. R$ 5.000 por mês, R$ 5.000 por ano, para um salário de R$ 1.500. Ah, meu funcionário ganha R$ 3.000. Esse valor vai ser muito maior, né? Ellen, quanto que eu preciso para o meu funcionário? Agora eu fiquei assustado. Verifica com o seu contador, né? Ele pode fazer uma simulação de demissão para você e você fica sabendo aí quanto que você precisaria para demitir esse funcionário hoje, né? E a partir daí você começa a fazer toda essa poupança. Lembra, a poupança tem que ter 50% do valor do FGTS, né? A poupança tem que ter os 50% do valor do FGTS, vai pagar a multa do FGTS. Então você deposita o FGTS na conta do fundo lá do funcionário, e numa poupança você deposita mais 50%. Então você paga do FGTS aqui, que é R$ 120, você guarda R$ 180 para esse funcionário todo mês. E é assim que tem que funcionar, porque lá na frente você vai ser cobrado desses mais R$ 60 por mês, né? Arredondando. Você tem que guardar todo ano 2,5 salários dele. Todo ano esse funcionário vai receber 2,5 salários na hora da demissão. Então, se ele está chegando ali próximo aos 12 meses, né, 11, 12 meses, ele vai receber mais 2,5 salários, um do 13º e um das férias. Porque 2,5 eu arredondo, 1/3 sobre férias dá 33%. Então a gente está trabalhando com um pouquinho de folga, né? Então você vai fechar no final do ano. Se você tem um funcionário que ganha ali próximo a um salário mínimo, todo final de ano essa poupança desse funcionário
vai ter aproximadamente 3 salários dele guardado. Se você não o demitiu, você pode pegar esse valor para pagar o 13º dele, você pode pegar esse valor para pagar as férias, né? Mais 1/3 sobre férias. Você pode usar esse valor para fazer esses pagamentos. Por quê? Porque lá na rescisão dele esse pagamento não vai aparecer. Se você pagou o 13º, meu funcionário ficou 1 ano e meio comigo. Você já pagou um 13º e você já pagou uma férias. Então você tem meio 13º e meia férias mais 1/3, né, para pagar para esse funcionário. Então é assim que a gente vai se precavendo para não ter problemas na hora de fazer uma demissão de funcionário, tá? Então fiquem muito atentos quanto a isso. Cuidem da finança da sua empresa para que você não tenha problemas, principalmente na hora de demitir. Eu conheço empresas que ficam com um funcionário ruim, estão com um funcionário ruim, porque não tem dinheiro para mandar esse funcionário embora. Ou seja, o que isso quer dizer? Não tem dinheiro para pagar isso aqui, ó, a multa do FGTS e essas verbas rescisórias. Porque esse funcionário já está há muito tempo com ele, o FGTS dele é muito alto, então a multa já é alta e a empresa não tem esse dinheiro em caixa, não consegue. E quanto mais tempo esse funcionário ficar com a empresa, maior vai ser essa multa, mais difícil vai ser mandar esse funcionário embora. E lembrem-se, funcionário ruim não pede a conta. Por que ele não pede a conta? Porque ele sabe que dificilmente ele vai conseguir em outro lugar. Funcionário bom pede a conta. Por quê? Funcionário bom pede a conta porque ele tem outras propostas. O funcionário ruim não tem essas outras propostas. Então, muito difícil você ver um funcionário ruim, aquele funcionário seu que não tem um bom rendimento, aquele funcionário seu que não é pontual, aquele funcionário seu que não tem uma série de características que nós queremos num funcionário, dificilmente ele vai pedir a conta, porque dificilmente ele consegue emprego em um outro lugar, tá? Eu vou ficando por aqui, eu volto mais para frente com um pouco mais de itens sobre administração, aí falando mais do lado patronal, do que nós vamos gastar, como que nós vamos gerir a nossa empresa. Até uma próxima, meus queridos!